Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Olá, você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, aliás, pioneiro na mídia, no diálogo interreligioso, na aproximação com aqueles que pensam diferente de nós e que nós queremos conhecer. Nós queremos nos aproximar. Nós recebemos no programa Conviver de hoje Sandra Cristina Santana, que é membro do Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e de Liberdade de Crença do Estado de São Paulo, ela que é do budismo tibetano. Tudo bem, Sandra? Olá, Afonso. Tudo ótimo. Obrigada, uma honra e um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Somos nós que agradecemos. O Mandorinha só não faz verão. Na direção geral do programa de hoje e na produção, Alex Monteiro. No apoio à produção, Regina Prata. Na edição, Edi Pontes. Nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma. Na produção gráfica, no design gráfico, Silvana Zandomeni. Quem mais? Tem muita gente boa aqui no nosso programa ajudando a fazer o Conviver. Na apresentação, Afonso Moreira Júnior. Na supervisão geral, Guiomar Santana. É uma realização da TV Mundo Maior. Vamos apresentar a Sandra Cristina Santana, que vem nesta parceria que nós temos com o Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo. Ela que é representante do budismo tibetano. Vamos apresentar. Ela é administradora de empresas formada pelo Mackenzie, pós-graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM. Ela tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ela tem especialização internacional em Negócios e Telecomunicações pela Universidade Politécnica de Catalunha. É voluntária da Fundação Lama Gangchen para a Cultura de Paz. Bom, eu gostaria de começar, Sandra, convidando você nesse instante a falar sobre a sua iniciação, a sua introdução, a sua fé no budismo tibetano. Como foi que isso aconteceu? Porque o budismo tibetano vem do Tibete, lá das alturas do Nepal, vem de tão longe. Como é que essa fé alcançou o seu coração? E fala um pouquinho da sua iniciação, dos seus estudos, da sua introdução no budismo tibetano. Obrigada, Afonso. Bom, agradecendo de novo aqui o convite de estar aqui. Logo que eu me formei, eu tinha vários questionamentos espirituais e eu comecei a percorrer, eu tenho uma formação católica, né, na minha família, tanto meu pai quanto minha mãe são católicos, e eu comecei a visitar alguns segmentos religiosos. Então, eu fui no candomblé, na umbanda, no espiritismo, e eu um dia estava lendo uma revista e ouvi falar sobre o budismo tibetano, e ia ter uma palestra, ia ter uma prática no centro budista, que é o Centro de Dharma da Paz, que fica lá na Vila Madalena,
E eu falei, bom, eu quero assistir, quero ver como que é. Então, primeiro eu fui numa prática, mas a entrevista que eu li na revista era do Lama Michel, que é um monge brasileiro, que foi reconhecido como a reencarnação de um grande mestre tibetano. E eu fui numa bela sexta-feira super chuvosa em São Paulo, visitar esse centro budista. E eu fiz a minha primeira prática budista de meditação lá, que é uma prática chamada Tara Branca. É uma prática de visualização, meditação de uma deidade que é a Tara Branca. Então, e a partir daí eu fiquei muito curiosa e comecei a estudar o budismo tibetano, visitando esse centro budista, o Centro de Dharma, e assistindo também as palestras do Lama Michel, que na época, acho que já morava na Itália, porque o mestre dele, o Lama Gangchen Rinpoche, morava na Itália, porque ele também, ele nasceu no Tibete, mas ele foi um dos refugiados na época que teve a invasão chinesa, né? E hoje o Lama Gangchen Rinpoche é falecido, né? Ele morreu na época do Covid, mas Lama Michel, sendo brasileiro, ele vem sempre aqui para o Brasil, então foi assim, né? Do Himalaia para cá, foi por meio de um brasileiro, de um monge brasileiro, que eu entrei em contato com o budismo tibetano. E o budismo tibetano me ajudou um pouco aos questionamentos que eu tinha em relação em como seguir um caminho de paz, né, um caminho e resolver um pouco dos questionamentos, por que tinha tanto sofrimento no mundo, por que as crianças passavam fome, enfim. Então, o budismo me ajudou um pouco a até acalmar a minha mente nesse sentido e buscar algumas respostas. Acho que principalmente isso. Bom, para quem está chegando aí agora, a gente está conversando aqui, está convivendo com... É uma monja? Daqui a pouco eu vou perguntar. Não sou. Eu sou uma praticante. E não é monja? Não sou monja, não sou monja. Eu sou praticante. E eu coordenei algumas atividades, mas não sou monja. Mas me diz assim, o que é ser monja, já que você não é monja? Porque tem a não monja, que é você, que é praticante, que naturalmente tem as suas atividades, mas qual é a diferença da monja? A monja se dedica assim o tempo todo ao mosteiro, à prática religiosa? Como é que é isso, Sandra? Normalmente, o monge ou uma monja, eles fazem votos. Então, esses votos são de acordo com a linhagem que eles seguem dentro do budismo, né? Ou uma escola de budismo. Então, normalmente, é um voto de celibato, ou é um voto de reclusão, ou enfim, são vários votos que eles fazem para seguir dedicando 100% do tempo deles à prática do budismo, à prática da meditação, à prática da compaixão, da sabedoria. Então, é uma vida completamente dedicada e com esses votos que eles fazem. Normalmente, esses votos são um voto de compromisso com o mestre, com quem eles tomam esse voto e tomam esse compromisso normalmente na iniciação que eles fazem e também quando eles assumem o seu compromisso, né? Entendi. Então você é uma estudiosa, é uma frequentadora do templo, é isso? Você está engajada em que atividades budistas? Eu sou voluntária do Centro de Dharma, que é um centro budista que fica localizado aqui em São Paulo, perto do metrô Vila Madalena. É um centro budista que vem da linhagem do Lama Gangchen Rinpoche e do Lama Michel. Algum tempo atrás eu coordenava algumas atividades. O que significa isso? Eu coordenava, ajudava as pessoas a realizarem as práticas de meditação, dando orientação. De uma forma bem simples, né, nessa forma de ver. Então, o centro, ele é
ele é formado por voluntários hoje, né? Voluntários que dedicam uma parte do seu tempo a ajudar a disseminação e a continuidade dos ensinamentos. Muito bem, você se apresenta como praticante, como devota do budismo tibetano. Qual é a diferença do budismo tibetano de outros tipos de budismo? O budismo, ele tem a mesma raiz que os ensinamentos de Buda. Buda foi a história de Buda, né, foi por meio do príncipe Siddhartha Gautama, que tinha muitos questionamentos em relação à vida. Ele era um príncipe, e ele foi, na época, impedido de sair do palácio pelo seu pai, porque existia a possibilidade dele ser um grande político ou um grande mestre espiritual. E o rei, lógico, gostaria que ele fosse um grande político. E ele saiu do reino, saiu do palácio e foi buscar respostas para os seus questionamentos, né? E ele começou o seu processo de questionamento por meio de conhecer e conversar com grandes meditadores. E ele foi o que começou o budismo por meio das 4 9 verdades, que são a primeira verdade, que existe o sofrimento, né? Ou seja, a gente sofre, então essa é a primeira verdade. A segunda verdade é a origem desse sofrimento. A gente sofre por conta do apego, por conta da nossa ignorância, da nossa falta de entendimento da realidade, de achar que tudo tem que ser do jeito que a gente gostaria de ser, né? É quase como se fôssemos muito mimados, vamos dizer assim. E aí, e tem a terceira verdade, que é possível você se livrar desses sofrimentos, se soltando desse apego por essa forma de viver, querendo sempre satisfação, querendo sempre ter prazer. O problema não é ter prazer ou ter essa obstinação por coisas. A questão é que você sofre por isso. Então, esse é o problema, né? E a quarta verdade é que existe um caminho para você se libertar desse sofrimento, que é por meio dos estudos do caminho da compaixão, da sabedoria, da concentração e da meditação. Então, essa é a raiz do budismo para todos os budistas, né? E o budismo tibetano, ele, na verdade, é uma escola que nasceu por meio de um grande mestre, que é o Lama Tsongkhapa, que começou o budismo no Tibete, e é uma escola com outras características, com base também na cultura tibetana, na época, né? Então, ela tem uma ritualística um pouco diferente, tem meditações relacionadas às deidades, às visualizações das deidades, que são nada mais do que, por exemplo, uma deidade da compaixão. Você medita na deidade da compaixão para você se familiarizar com as qualidades da compaixão. Então, o budismo tibetano nada mais porque ele foi, na verdade, disseminado no Tibete, e tem essas características que vêm de um professor, de um grande mestre, que é Lama Tsongkhapa, que criou a escola Gelupa e as escolas que vieram na sequência, que tem essa característica da cultura também tibetana. Acho que consegui explicar um pouquinho. Não, você não conseguiu, você está devendo ainda. Você falou em 9 verdades e só chegou na 4ª. Ai, desculpa, são 4 verdades, eu falei errado. A gente está curioso aqui, é 9 ou é 4? Desculpa, são 4, São 4. Mencionei errado, exato. Muito bem. Tem uma pergunta aqui para você, que é a seguinte: o que acontece no budismo tibetano depois da morte? O budismo tibetano, ele acredita na reencarnação, então existe um contínuo mental. Então, quando você morre, esse contínuo mental, você passa por um processo de bardo, e esse processo de bardo tem uma duração, se eu não estiver enganada, de 49 dias, e você vai renascer, em uma vida que se você tem alguma realização, normalmente você escolhe onde, como,
quais são seus pais, né, enfim. Então, grandes mestres iluminados, normalmente eles escolhem onde eles vão reencarnar, renascer, né? Então, no budismo tibetano, sim, se acredita em reencarnação, e dependendo do seu nível de realização, ou seja, é difícil a palavra realização, né? Mas é você compreender, né, a verdade. Então, os mestres iluminados, eles escolhem onde eles vão renascer e reencarnar. Qual família, qual cidade, qual estado. Muito bem. Esgotadas as necessidades da reencarnação, qual é o destino da alma? Não sei, você me explica como se chama melhor, como se denomina melhor no budismo tibetano. Após esgotadas as experiências necessárias nas reencarnações, para onde vai a alma no budismo tibetano? Sandra Cristina Santana. Essa não é uma pergunta muito óbvia e muito simples, mas acredita-se que o objetivo de buscar a iluminação é justamente a gente sair desse ciclo do samsara, que é esse ciclo interminável de morrer, renascer e experimentar esse ciclo do sofrimento. Então, a iluminação seria você não experienciar mais esse ciclo. Então, eu poderia dizer que quando você alcança a iluminação, você deixa de gerar esse ciclo. De uma forma, assim, até onde o meu conhecimento pode levar. Muito bem. E o seu conhecimento, nós sabemos, é bastante aprofundado aí na questão da meditação. Então, eu vou perguntar para você, para quem nunca ouviu falar, ou que ouviu falar de longe de meditação, o que é meditação? É como fazer a meditação. Para que serve a meditação? Bom, a meditação, ela é uma ferramenta, eu costumo dizer, para você acalmar sua mente. Não existe, às vezes as pessoas brincam falando, eu quero parar de pensar. Não existe parar de pensar, né? Se a gente parar de pensar, quer dizer que a gente morreu. Ou seja, o nosso corpo deixou de desempenhar as atividades que ele tem que desempenhar. Então, a meditação, ela tem alguns caminhos. Uma delas é você acalmar a sua mente e deixar com que aquelas conversas que ficam internas, falando com a nossa mente, acalmar. Então, às vezes, a gente está aqui respirando, e aí vai lembrar, nossa, esqueci de fazer a lista do supermercado, nossa, esqueci de pegar o sapato que estava no sapateiro. Então, essas conversas que ficam aqui na nossa mente, a ideia é que acalmar essa mente é como se os nossos pensamentos fossem como nuvens, e elas fossem embora. Então, normalmente, uma meditação pode ser conduzida pela respiração. Uma das formas, né? Você se concentra no ar entrando e saindo. Essa é como se fosse uma forma de você se concentrar na sua respiração e deixar que os pensamentos vão embora e que eles não fiquem conversando com você. Esse é um caminho da meditação. E tem uma meditação que envolve uma visualização, principalmente no budismo tibetano. Você visualiza, como eu comentei anteriormente, uma deidade da compaixão. E a gente se familiariza com as qualidades dessa deidade, divindade da compaixão. O amor para todas as pessoas. Então, você se familiariza, por exemplo, né, na hora que você imagina luzes de amor indo para todos os seres ao seu redor e que todas as pessoas possam receber essa luz de compaixão e de amor. Então, é uma forma de você se familiarizar com a qualidade da compaixão, e você desejar profundamente que todos os seres tenham o amor e a compaixão, e não somente aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Então, eu desejo compaixão para todos, eu desejo amor, compaixão e paz para todos os seres, menos para aquela pessoa que brigou comigo no trânsito. Não, tem que incluir todo mundo, tem que estar a pessoa que brigou com você no trânsito, principalmente. Então, a meditação, ela tem esses caminhos, né, de acalmar a mente, de fazer com que a gente se familiarize com qualidades que a gente gostaria de ter. É muito importante a meditação no sentido da saúde espiritual,
e merece da nossa parte a melhor consideração. Agora eu pergunto para você, eu gostaria de dar um mergulho no passado, mas antes disso, eu queria te perguntar, você tem algum livro? Porque, veja, os cristãos têm o Novo Testamento, a comunidade judaica, os nossos irmãos israelenses têm a Torá, os companheiros aí, os muçulmanos, têm o Alcorão, a religião egípcia tem o Livro dos Mortos. Qual seria o livro referência onde se encontra Sandra Cristina Santana, a cultura religiosa do budismo tibetano? Tem muitas escrituras do budismo tibetano, principalmente vieram do sânscrito, porque o budismo nasceu na Índia, então, antes de Cristo, né, o budismo, 6 séculos antes de Cristo, as idades aqui, sempre tem questionamento sobre as idades. Mas, enfim, tem um livro que em português, o principal, assim, tem muitas escrituras. Uma das escrituras que eu entendo muito importante é o Lanrim, que é o caminho, é o estudo do caminho para a iluminação. E aí eu trouxe, aqui tem, em português tem essa edição que é do Geshe Gyaltso, e deixa eu ver se dá para ver aqui, dá? Caminho Alegre da Boa Fortuna. E aí, lógico que eu gostaria também de mencionar um livro que é do mestre Lama Gangchen, que fala sobre autocura, como você usa a meditação para ajudar no seu processo de autocura. Então, ele chama Nalson, do Lama Gangchen, que é um lama também do Tibete. Então, acho que é uma sugestão, eu acho que fica, mas o principal texto, como você fez essa menção, falando dos outros segmentos religiosos, o Lanrim, sim, é um dos principais ensinamentos que existem no budismo tibetano. A gente tem o Sutra do Coração, que tem um livro que também acho que é do Dalai Lama, então também é uma boa leitura, que fala bastante sobre, do ponto filosófico, acho que é interessante conhecer. Muito bem. Sandra, eu sou um apaixonado pelos livros. Eu acredito que ler faz bem à alma. E você não acredita. Nos últimos dias, antes, é preciso dizer, antes da sua nós temos uma parceria com o Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença do Estado de São Paulo, com a nossa querida professora Vânia Soares, a quem nós mandamos um grande abraço nesse instante, e ao seu assessor cultural, nosso companheiro Wendel, sempre presente aqui, e foi por intermédio dela que você chegou aqui até o nosso programa. Mas antes, veja bem, antes da indicação, antes que eu soubesse que seria indicada a nossa irmã, a Sandra Cristina, do budismo tibetano, me caiu nas mãos um livro aqui. Veja como são as coisas. Eu não acredito em acaso. Eu acredito que aí a mãozinha, a força de alguém que gosta de nós e nos ajuda. Me caiu aqui nas mãos um livro, A Terceira Visão. É um livro de Lobsang Rampa e diz aqui na apresentação da Terceira Visão um dos maiores sucessos de livraria no mundo inteiro, apresentado ao público do Brasil. É um monge tibetano que, em consequência da Segunda Guerra Mundial e da invasão do seu país pelas hordas comunistas chinesas, tomou o caminho do Ocidente e se dispôs a contar a sua vida no Tibete. O livro é de Lobsang Rampa, A Terceira Visão, publicação da editora. Não se assuste com a capa! A capa é um pouco assustadora aqui. Não se assuste com a capa. A terceira visão. Então, eu aproveito esse livro, que é muito interessante. Já conhecia o autor, mas, como eu disse, nos últimos dias, antes de saber que você estaria aqui conosco, o livro me caiu nas mãos.
A propósito deste livro, Terceira Visão, que fala sobre o budismo tibetano, eu fiquei apaixonado, sabe com o quê, Sandra? Com a cultura tibetana. Então será que é possível você falar um pouquinho dessa cultura de Lhasa antes da invasão comunista? Que a gente sabe que a invasão comunista descaracterizou aquela religião, afugentou os religiosos, o próprio Lama precisou se mandar dali, senão ele seria preso, quem sabe condenado, torturado. Fala um pouquinho desta região, que para muitas pessoas é mágica, é sobrenatural, é alguma coisa mitológica, mas que a gente sabe que foi real e que continua hoje real numa realidade diferente. Eu acho que eu posso compartilhar um pouquinho dos alguns momentos que eu convivi com alguns tibetanos, né? Você já esteve lá? Você já esteve lá? Não, mas eu costumo ir para um retiro que é nos Estados Unidos, já fui algumas vezes, que tem um grande mestre tibetano, que dá alguns retiros longos de 20 dias, e tem uma comunidade tibetana muito forte, né, no estado de Vermont. E eu diria que os tibetanos são muito alegres como a gente. Então, as festas de aniversário, e que eu já participei de algumas festas de aniversário deles, festa de aniversário dos mestres, né, eles são povos, é um povo muito, muito alegre. Então, existe a cultura da dança. Então, na comemoração de um aniversário, existe a dança circular, em que as mulheres fazem os seus passos tradicionais e são normalmente de mão dadas, os homens também. Existe essa coisa da fartura nos alimentos, no momento de uma comemoração de aniversário. Existe um grande respeito pelos mestres. Então, eu acho que a principal característica também do budismo tibetano é o respeito aos lamas, que são mestres, né, reencarnações, que são grandes mestres que estão aqui para poder disseminar os ensinamentos budistas. Então, existe um respeito e uma reverência muito grande para os grandes mestres. Então, existe uma prática que eu acho super bonita e de honrar, né? Então, por exemplo, quando você vai visitar um grande mestre, por exemplo, o Dalai Lama, você leva a kata, que é um lenço branco comprido, você coloca nas suas mãos e oferece essa kata para ele, uma forma de honrar a sua fé, né? E ele abençoa colocando a kata sobre a sua cabeça. Então, o budismo tibetano tem algo que eu diria que é muito relacionado com essa força da fé, mas é um povo muito alegre e muito afetuoso. Então, rapidamente, eles te acolhem, né? Então, eu acho que isso é uma característica também muito forte. E o respeito pelas mães, as amalas, que eles chamam assim, que são a mãe de uma família, ela tem uma força e um respeito muito grande dentro da comunidade. Então, quando você fala amala, o lá é também uma forma de respeito e de carinho, né? Então, acho que o que eu posso compartilhar aqui é um pouco dessa convivência que eu tive com os tibetanos já nos tempos atuais, né? Nesse formato de conviver com a comunidade. Sandra, entre os tibetanos exilados, porque foi uma verdadeira diáspora tibetana, foram para tudo quanto foi lado, inclusive para o Brasil, conforme você está contando para nós hoje. Existe um sentimento de esperança, de recuperar o espaço perdido, de devolver a Lhasa, a capital do Tibete, naquela época, a sua pujança religiosa, a sua tradição. Existe isso? Há essa esperança? Existe algum movimento que esteja, de certa forma, pressionando as autoridades
chinesas, comunistas, no sentido de devolver a liberdade e a independência ao Tibete, ou não? Afonso, é uma pergunta, assim, eu acompanho pouco a parte política, né? Hoje a gente tem o Dalai Lama, que ele, além de ter ser uma figura, um líder espiritual, ele também é um líder político. Eu não vejo esse movimento, né? Eu acho que talvez a preocupação ainda seja mais no caminho, e aí eu acho que eu vou falar um pouco do meu lado pessoal. Acho que a gente tem tantos desafios para o caminho da paz, então pensar acho que numa espiritualidade, ao invés de buscar essa luta de território, talvez passe por esse lugar, né? Passe por esse lugar de não buscar ainda essa luta, né? E o Dalai Lama, ele já deve estar próximo dos 90 anos. Ele que seria a figura, né, de líder político e que está exilado. Então, eu acho que não existe nesse momento esse movimento, né, político para isso. Muito bem. E agora, não tem nada a ver com política. Vamos virar a mesa aqui. Vamos virar o jogo. A mesa não vamos virar a mesa, não. Não. Você já teve alguma experiência mística no budismo tibetano, Sandra? Eu acho que uma das características também que os mestres costumam comentar, e aí a gente não falar das nossas realizações espirituais, é como se fosse uma joia, né? Então, o que eu posso dizer é que eu já experienciei momentos de paz muito grande, né? Então, em momentos em que eu estava em retiro, mas não é algo que a gente fica comentando muito. Então, e até, né, conforme eu falei, os mestres, eles dizem que as nossas realizações, que seria o que você mencionou como sendo uma experiência, né, talvez mística, é como joias raras que a gente deve guardar, porque a gente pode ter um sentimento de orgulho muito grande e isso pode atrapalhar o nosso caminho espiritual. Então, vir aquele sentimento, nossa, olha como eu consegui meditar hoje, olha como hoje foi sensacional, que experiência incrível, eu sou o máximo. E esse orgulho meio grosseiro, né, de achar que conseguiu alguma coisa, pode atrapalhar o nosso caminho espiritual. Então, os grandes mestres recomendam para que a gente seja humilde no sentido de internalizar, sentir essas realizações e não ficar falando como se fosse um popstar, né? Vamos dizer assim. Então, é justamente para não prejudicar o caminho espiritual. Ô, Sandra, não está aqui quem perguntou. Não está aqui quem perguntou, já entendi. Agora, eu queria que você falasse um pouco, que tem tanta coisa interessante para a gente falar, e depois eu vou mostrar o livro de novo, a produção pediu para mim mostrar o livro aqui, A Terceira Visão de Lobsang Rampa, que é o budismo tibetano. Eu queria te fazer agora uma pergunta, que você ficasse à vontade para contar um pouquinho para nós, porque isso é muito importante. O Conviver, ele coloca com muita visibilidade o diálogo interreligioso. E no Fórum Interreligioso para uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença do Estado de São Paulo, e isso é feito com sistemática, isso é feito com apuro, com muito idealismo. Conta a sua experiência no fórum para nós, Sandra. Para mim foi um presente, assim, quando a direção do Centro de Dharma me convidou para fazer parte do Fórum Interreligioso, o Centro Budista Tibetano de Paz, Centro de Dharma da Paz,
ele faz parte do Fórum Interreligioso desde 2005, 2006. Então, sempre vai trocando os representantes do budismo dentro do Fórum Interreligioso. E foi uma experiência, para mim, ver todas as pessoas, as pessoas de verdade se relacionando de uma forma amorosa, e é lindo de se ver, né? Quando eu fui para a reunião do fórum, eu via todo mundo se chamando de irmão e irmã, prestando as honrarias e para os grandes mestres, então as mães de santo, os pais de santo, as pessoas beijando a mão, né, em homenagem, em respeito, e a conversa muito focada, a conversa muito focada realmente na cultura de paz. Então, em como trazer ferramentas para que as pessoas possam se conhecer melhor. Então, quando eu olhei todos os segmentos ali reunidos e conversando de uma forma pacífica, amorosa e compassiva, aquilo foi um presente para mim, porque eu falei, se aqui pode acontecer isso, do lado de fora também pode acontecer. Ou seja, nós, como sociedade, comunidade, podemos nos relacionar muito bem, independente dos segmentos religiosos. Então, para mim foi um presente, aprendi muito, né, um pouco mais sobre cada um dos segmentos religiosos e quero continuar aprendendo, e eu acho que eu ganhei amigos também, né, são pessoas maravilhosas que nos acolhem e que têm uma visão tão bonita da religião, porque, na verdade, todas as religiões, elas querem que o amor, a compaixão e a sabedoria reinem, né, ou seja, sejam disseminadas, né, que reinar não é uma boa palavra, talvez, mas que sejam disseminados o amor e a paz. Então, eu acho que a origem e o desejo de todas as religiões são as mesmas, a forma de se comunicar, os rituais, eles podem ser diferentes, mas as pessoas desejam, de fato, que todos possam viver muito bem uns com os outros, independente de raça, religião, cor e qualquer outro credo. Meu Deus do céu, é isso mesmo. Você colocou muito bem. Esse é o nosso ideal da paz. Sandra Cristina Santana, que está aqui no programa Conviver hoje, do budismo tibetano, ela que é membro da Fundação Lama Gangchen para a Cultura de Paz. Há muita gente aflita com o futuro do mundo, com esses problemas, mudanças climáticas, desemprego, desvalorização do dinheiro, as aflições, a violência, tudo isso aí vai se somando e tirando a paz e a tranquilidade das pessoas. À luz do budismo tibetano, nós gostaríamos de ouvir aí a sua palavra de reconforto espiritual, querida Sandra Cristina Santana. Afonso, aproveitar e lembrar também, né, que a paz, ela não é somente a ausência de guerra ou de conflitos. Os conflitos vão continuar existindo. Eu acho que a gente, na verdade, está aqui, né, com a nossa tarefa de buscar ser cada dia mais generoso uns com os outros, porque a partir de muitos podem fazer coisas boas juntos, né? Então, por mais que o mundo pareça caótico e que a gente está assistindo tanta coisas relacionadas ao medo, à disputa, ao poder, que a gente tem que manter essa qualidade de generosidade e compaixão dentro da gente e não deixar que isso nos corrompa no sentido de perder a esperança. A fé e a esperança, ela é uma característica humana também. Então, a gente conseguir fazer uma coisa boa, uma coisa positiva a mais todos os dias e uma coisa negativa a menos todos os dias, eu acho que a gente já está com uma boa missão aí no dia a dia. E, aliás, esse é uma fala do Lama Gangchen Rinpoche. Ele falava,
Se você não sabe que caminho seguir, pelo menos faça uma coisa boa, positiva, todos os dias, uma a mais e uma negativa a menos todos os dias. Então, acho que se todo mundo pensasse dessa forma, a gente teria muito menos situações difíceis para serem trabalhadas do que a gente tem hoje, né? Então, e manter a nossa mente calma, né? Manter a nossa mente e o nosso corpo equilibrado, mente e corpo equilibrado para enfrentar os desafios. Muito bem, Sandra. Conta para nós aí agora, aqueles que se interessarem pelo seu trabalho, do budismo tibetano, quiserem conhecer a você, o seu trabalho melhor, a Fundação Lama Gangchen para a Cultura da Paz ensina aí quais são os caminhos, se é que há uma celebração periódica, enfim. Conta para nós aí como que a gente pode se aproximar de você. Olha, o Centro de Dharma da Paz, ele tem um canal no YouTube que chama NALSO, é NGALSO, no YouTube. E lá tem muitos ensinamentos disponíveis gratuitamente. Então, é só acessar o canal, é NALSO Brasil, né? NGALSO, Brasil. Tem muitos ensinamentos do Lama Michel, tem muitos ensinamentos ainda de Lama Gangchen Rinpoche, e tem um centro budista que fica muito próximo do metrô Vila Madalena, que fica ali na rua Apinagés, 1861. E existem práticas gratuitas de terça a sábado. E tem meditação aos sábados da Fundação Lama Gangchen, às 9h30 da manhã. Das 9h30 às 10h30, então quem estiver ali por Perdizes, Vila Madalena, quiser ir aos sábados, às 9h30 da manhã, tem uma meditação bem simples, de 40 minutos, que qualquer pessoa pode ir, independente da sua religião. É uma meditação para a paz mesmo, né? Então, é uma forma também de se aproximar desses ensinamentos. Sandra, você nos conquistou aí pela sua simpatia, pela sua fé na crença que você abraçou. Tem tanta coisa que a gente gostaria de perguntar, mas o tempinho aqui é inclemente, ele não dá chance para nós. Eu quero agradecer a você e fazer um pedido muito especial. Leva para a Fundação Lama Gangchen para a Cultura da Paz, para a Cultura de Paz, a nossa admiração, o nosso carinho, o nosso agradecimento, a nossa reverência sincera, é que a Fundação, por seu intermédio, possa se utilizar do nosso programa sempre que for necessária a comunicação de algum evento importante, alguma atividade que mereça maior destaque. As portas estão sempre abertas aqui. Ai, muito obrigada. É uma honra falar com você, Afonso. Você é um calorzinho no coração. Muito obrigada mesmo. E obrigada por esse trabalho, que é um trabalho incansável de trazer realmente a conversa interreligiosa para que a gente possa ter esses diálogos de paz e manter a esperança que a gente somos muito melhores que a gente às vezes imagina como um ser humano. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou até aqui nesse minutinho final do programa Conviver. Participe do nosso programa, dê sugestões, críticas, comentários, indique alguém que você gostaria de ver aqui entrevistado, mande as perguntas por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Eu estou aqui, o programa é sempre gravado, mas por intermédio do e-mail nós estamos à sua inteira disposição. E pode criticar também, eu não gostei disso, mas vai ajudar bastante a gente. Eu só quero dizer, nesse instante final, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo Conviver, se Deus assim o permitir. Você acompanhou Programa Conviver.